Olá, mães e pais! Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre desenvolvimento infantil. Hoje vamos mergulhar nos primeiros 2 meses de vida do seu pequeno explorador. Essa é uma fase de crescimento acelerado, descobertas e, claro, muitos momentos mágicos. Como não viemos com um manual de instruções, ou seja, aquele passo a passo a seguir nas diversas fases do processo, e alguns pais são marinheiros de primeira viagem, visitamos algumas referências científicas para comentarmos neste vídeo. Eu sou Jessie, sua guia nessa jornada. E então, prontos para desvendar e aprender sobre os marcos do desenvolvimento infantil? A chegada de uma criança nesse plano é uma experiência única. É o início de uma nova fase da vida de todos os envolvidos, mesmo que ele não seja o primeiro filho. Tudo muda. A composição estrutural do espaço físico, a redução do tempo livre, a rotina do sono da casa, sem falar no friozinho na barriga relacionado ao medo de não ser capaz de cuidar desse ser único. A primeira coisa é não deixar a ansiedade dominar, pois lembre-se que estão diante de uma tela em branco, ávida para captar os sentimentos. O conhecimento sobre os marcos traz aos pais e cuidadores ferramentas para identificar possíveis atrasos ou problemas no desenvolvimento. E quanto mais cedo o diagnóstico, a ajuda profissional pode fazer muita diferença. A grande questão é: o que as crianças fazem nesta idade? Quais são os comportamentos esperados durante essas 8 semanas? Nos 2 primeiros meses, os rebentos estão prestes a conquistar alguns marcos incríveis. Estão a aprender a controlar o seu corpo, a se comunicar, a interagir com o mundo ao seu redor. A maneira como a criança brinca, aprende e age, como se move, deve ser acompanhada de perto pelos pais e cuidadores. Nesse período, surgem os primeiros sorrisos e gestos de uma criança que carregam consigo a linguagem silenciosa dos corações em desenvolvimento, que chamamos de marcos sociais e emocionais. O primeiro deles é o sorriso social e, por via de norma, é extremamente contagiante. Surge em resposta a um estímulo, como ouvir uma voz amorosa de um adulto ou um sorriso afetuoso. Esse sorriso não se limita apenas às interações diretas. Ele pode brotar quando a criança vê o rosto acolhedor de um adulto ou quando reconhece os rostos familiares, que representam segurança e carinho. Cada uma dessas ações é uma evidência poderosa dos marcos sociais e emocionais florescendo. Outro indício é a fixação do seu olhar em rostos queridos, na tentativa de responder com pequenas agitações de alegria diante da presença desejada. Neste momento, testemunhamos não apenas o progresso emocional, mas a construção de laços afetivos profundos. Cada sorriso, cada olhar é um capítulo encantado no livro das emoções do seu serzinho e revela a sutileza que conecta os seus corações desde os primeiros dias de vida. Isso é interação social. Uma troca encantadora entre os pequenos aventureiros e o mundo ao seu redor. Nesse estágio, eles apreciam os adultos com um olhar curioso e sincero. E não para por aí. Começa as tentativas para balbuciar como uma iniciativa de se comunicar e expressar a alegria que sentem ao desfrutar a presença calorosa dos pais ou cuidadores. À medida que desenvolvem as suas habilidades de linguagem, as crianças emitem sons guturais ou vogais, como testes, e reagem a sons altos ou familiares. Ela também ensaia a interação quando olha para o rosto do adulto que está a falar e age como se dialogasse. Essas habilidades incluem a capacidade de aprender, de pensar, resolver problemas e compreender o mundo exterior. E assim, em meio a sorrisos e expressões puras, a criança começa a desvendar o código das emoções humanas, onde cada convívio, cada expressão é uma pequena peça que molda não apenas o presente, mas também o futuro emocional desses seres tão preciosos. Nessa faixa etária, temos a fixação visual em objetos ou pessoas. Os pequeninos olham um brinquedo por vários segundos, reconhecem objetos familiares, identificam o rosto da mãe, o próprio rosto e iniciam a arte de imitar ações simples, como movimentos na boca, da mão, e ficam mais atentos à movimentação das pessoas no recinto.
Estes indícios garantem que a criança está a absorver e construir um mapa mental do mundo que a cerca e a formar conexões significativas. E, por fim, as habilidades relacionadas à capacidade da criança de controlar o seu corpo. Nessa fase, a criança mantém a cabeça erguida por alguns segundos, quando ela está deitada de bruços, movimenta os braços, as pernas de forma coordenada, gira a cabeça para seguir um objeto ou a pessoa que está se movendo, abre e fecha as mãos de forma espontânea. Para dar continuidade a essa jornada, eu deixo aqui algumas dicas simples e seguras que vai motivar esses pequenos seres aos próximos níveis com autoconfiança. 1. Responda positivamente ao seu bebê. Mostre animação, sorria, fale com ele quando ele fizer ações. Isso ensina a se revezar no diálogo. 2. Converse, leia, cante para sua cria. Isso ajuda a desenvolver e a entender a linguagem. 3. Passe algum tempo a abraçar, a segurar o seu pequeno ser. Isso faz sentir-se seguro, cuidado e, o melhor de tudo, produz ocitocina, uma substância benéfica para os envolvidos. Este gesto não é mimar, e sim construir laços. 4. Cuide-se. Ser pai e mãe pode ser um trabalho árduo. É mais fácil aproveitar o seu pequenino quando você se sente bem. 5. Aprenda a perceber e responder aos sinais do seu serzinho. Faça-o se sentir seguro e amado. Por exemplo, quando a criança emite sons, observe se ela olha para ti com interesse ou está a virar a cabeça demonstrando inquietação. Prestar atenção vai garantir a resposta adequada. 6. Deite a sua criança de bruços quando ela estiver acordada e coloque brinquedos na altura dos olhos, na frente dela. Isso o ajudará a praticar levantar a cabeça, mas um detalhe, ainda não é a altura certa de o deixar sozinho. 7. Se ele parecer sonolento, coloque-o para dormir de costas numa área segura. Colchão firme, sem cobertores, travesseiros, almofadas ou brinquedos. 8. Saiba quando a sua cria está com fome, observando os sinais. Colocar as mãos na boca, virar a cabeça em direção ao peito, ao biberão, à mamadeira, ou estalar, lamber os lábios, são indícios de que o corpo precisa de alimento. 9. Procure por sinais de que seu pequeno está saciado, como fechar a boca ou virar a cabeça para longe do seio, da mamadeira ou do biberão. Se a fome cessou, não insista. 10. Nunca sacuda o seu rebento, nem permita que outra pessoa faça isso. Há o risco de danificar o seu cérebro ou até mesmo causar a morte. 11. Coloque a criança em um lugar seguro e vá embora se ficar aborrecido quando ele estiver a chorar. Verifique a cada 5 minutos. O choro é geralmente pior nesses primeiros meses de vida, mas depois melhora. 12. Tenha rotinas para dormir e se alimentar. Isso ajuda ao pequenino a começar a aprender o que esperar. 13. Converse com o médico se tiver dúvidas ou para obter mais ideias sobre como ajudar no desenvolvimento do seu pequenino. Se a criança já não está a atingir um dos marcos de desenvolvimento ou perdeu habilidades que já teve, fale com o pediatra e partilhe as suas preocupações. Um detalhe muito importante. Esta lista de verificação de marcos de desenvolvimento não substitui uma ferramenta de triagem de desenvolvimento padronizada e validada. Esses marcos de desenvolvimento mostram que a maioria das crianças, 75% delas, acerca disso, conseguem fazer aos 2 meses. E assim concluímos a nossa viagem pelos primeiros 2 meses. Lembre-se, a jornada está apenas a começar. Observem, sintam, abracem e, acima de tudo, aproveitem cada momento. Passa rápido, viu? Agradeço a todos por nos acompanharem. Se gostaram do episódio, não esqueçam de curtir, partilhar e deixar os seus comentários. Estamos aqui para ajudar e celebrar cada etapa dessa incrível jornada chamada paternidade. Até o próximo episódio e parabéns pelo trabalho maravilhoso!